Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 317. Eu compliquei tudo o número aqui. Então você vai pelo nome, rivalidade entre as sociedades. Porque eu acho que agora nós vamos conseguir consertar esses números só no próximo livro. Mas tudo bem, o número aqui está 317, esse agora. Rivalidade entre as sociedades, capítulo 21, livro dos médios. Então aqui, olha só para você ver. Todos devem concorrer, ainda que por vias diferentes, já tratamos isso, para o objetivo comum. Para o objetivo comum, né? Então é lógico que todos devem concorrer, ainda que por vias diferentes, para o objetivo comum, que é a pesquisa e a propaganda da verdade. Então, o que significa isso aqui? Rivalidade entre as sociedades. Então vejamos. Os grupos que se ocupam exclusivamente com as manifestações inteligentes e os que se entregam aos estudos das manifestações físicas, né? Olha só como que a gente consegue entender melhor. Tem cada um a sua missão. Cada um tem a sua missão. Então, tanto aqueles que optaram pelos estudos das manifestações físicas, né? E também aqueles que optaram pelos estudos das manifestações inteligentes, tá bom? Tanto aqueles que se preocuparam pelas manifestações físicas, quanto aqueles que se preocuparam pelos estudos das manifestações inteligentes, todos eles, né, tem cada um a sua missão. Tanto um grupo quanto o outro são úteis. Tanto um quanto o outro são úteis. Todos os dois, eles estão em comum acordo. Eles estão em comum acordo. Tudo eles está em comum para uma só finalidade. O que nenhum e nem outro se acharia possuídos do verdadeiro espírito do espiritismo. É óbvio. É o estudo. Desde que não se olhassem com bons olhos. Desde que não se olhe com os bons olhos. E aquele que atirasse pedras em outro, provaria, por esse simples fato, a má influência que o domina. Agora, a gente sabe que existem certos grupos, que optam pelas manifestações físicas e também pelas manifestações inteligentes, que, na verdade, eles não se bicam. Mas aí aqui, Kardec já nos mostra que são grupos dominados por má influência, influências más que os dominam. Todos devem concorrer, ainda que por vias diferentes. Todos devem concorrer, mesmo que por vias diferentes. Eu não concordo com fulano.
Tem uma coisinha querendo cair aqui. Deixa eu pôr aqui, porque senão vai fazer barulho aqui. Mesmo que um grupo não concorde com o outro, nós temos que pensar por aí. Mas isso não é só na sociedade espírita, e sim no coletivo, que se caracteriza toda a humanidade. Você entendeu? Porque pensemos da seguinte forma. Um médico, ele se forma e, de repente, ele se especializa em otorrinolaringologista. Pronto. Mas você entende que primeiro ele teve que estudar 6 anos de medicina e uns 2 anos de residência. Depois é que ele se especializou-se por otorrinolaringologista. Agora, olha a história. Ele está caminhando em uma praça, a pé, fazendo uma caminhadinha. De repente, alguém passa mal à sua frente uns 50 metros e ele é reconhecido e as pessoas o chamam: doutor, por favor, por favor, por favor. E ele vai até aquele aglomerado de gente. Pois não? O paciente aqui passou mal, essa pessoa passou mal e nós não temos conhecimento. Pelo amor de Deus, o que o senhor acha que pode ser? O que aconteceu aqui? Olha, de acordo com os meus conhecimentos, esse paciente deve ter infartado. Mas eu me especializei em otorrinolaringologista. De forma que não é a minha especialidade. A especialidade aí é de um cardiologista. Tem fundamento isso? Não tem fundamento. Porque primeiro ele estudou clínica geral. Primeiro, clínica geral. Depois é que ele se especializou. Então, quando a pessoa especializada não atende, é porque ele não quer atender por divergências entre a classe, entre a sociedade. Orgulho, egoísmo. Não sei se você consegue entender por aí. Então é assim que acontece aqui. Então olha só para você ver. Para o objetivo comum, não importa. Não importa se o indivíduo opta pelas manifestações físicas e se os indivíduos optam pelas manifestações inteligentes. 10 pelas manifestações inteligentes. 10 pelas manifestações físicas. 10 estuda 100%, os outros 10, 100%. Mas é preciso entender que todos eles deram tudo de si por um só objetivo comum. É isso que é preciso entender. Deram a vida, os 20, por um só objetivo comum.
Por isso ninguém é melhor que ninguém. O que diferencia uns dos outros aqui é o excesso de orgulho, de vaidade, de ciúme, de egoísmo. E isso é que diferencia um do outro, em querer ser mais do que o outro, porque o objetivo é um só. E todos nós batalhamos em comum acordo. Nem sempre, Luiz. A maioria não trabalham em comum acordo. Trabalham. Nem que, se for para o próprio interesse dela, o objetivo é o mesmo. Porque senão não se logra êxito. Que é a pesquisa e a propaganda da verdade. A pesquisa e a propaganda da verdade. Não precisa nem realizar propaganda, mas desde que todo mundo invistam na pesquisa, isso é de extrema importância. Agora, narrando isso aqui, você consegue esquecer a doutrina dos espíritos e integrando-a num coletivo. Nós não estamos tratando aqui só do espiritismo. Nós estamos tratando aqui de um coletivo. Nós estamos tratando aqui do evangélico, do budista, do islamista, do católico, do umbanda. Nós estamos tratando aqui do ateu, do ateia. Nós estamos tratando de todo mundo que se encontra no reino hominal, na desigualdade evolutiva, gente. Nós estamos tratando de um todo. Usa-se a expressão manifestações físicas, manifestações inteligentes. Usam-se a expressão espiritismo, o termo, aliás. Usamos aqui a expressão espiritismo, mas esqueça, procure unificar, procure abranger, tudo. Pense naqueles que vivem embaixo de um viaduto. Como vive eles? Pense no socioeconômico. Pense no psíquico-socioeconômico. Psíquico-socioeconômico. Pense. Se você conseguir pensar naquele que dorme embaixo do viaduto, com 5, 6, 7 filhos, se você conseguir pensar no socioeconômico, se você conseguir pensar no psíquico-socioeconômico, se você conseguir pensar no ser mais rico que existe na face da Terra em questão de economia,
na economia mundial, no ágil, no deságil, nas oscilações, nas bolsas de valores, no microempresário e nos mais bem-sucedidos empresários. Você vai perceber que todos nós, todos nós, nos encontramos no tema rivalidade entre as sociedades. Porque as sociedades não quer dizer só as espíritas. É mais abrangente, só colocado de uma forma neutra para que possamos raciocinar. E nós não podemos tratar de um assunto quando nos é solicitado falar a respeito de magnetização e que comecemos lá no atrito dos átomos, no atrito dos elétrons, dos prótons, no atrito das moléculas, que gera a radiação e depois a irradiação, que embargados, mas você não está falando a respeito de magnetismo, que se não for permitido a nós buscar no princípio, deixamos a matéria de lado. Porque ou você abrace a causa com responsabilidade, ou você saia de cena, não se aventure no que você desconhece. Então aqui Kardec aborda os antagonismos, que não são mais do que efeito de orgulho. Efeito, aí complica tudo. Efeito do orgulho. Superexcitado. Então, superexcitado demonstra-se que, de fato, o orgulho não é o efeito. Você entendeu? Os antagonismos, que não são mais do que efeito. O antagonismo, aliás, o antagonismo não é o efeito de um orgulho superexcitado. Só que nós temos que analisar que nem o antagonismo faz parte do efeito, quanto o orgulho também superexcitado não é a causa, porque milhões de outros fatores contribuem que o orgulho, ou melhor, que a superexcitação gere o orgulho. Olha para você ver. Milhões de outros
outros fatores contribuem para que as superexcitações gere o orgulho. E o que nós podemos classificar como superexcitações? Nossa, aí existe uma enciclopédia inimaginável, mas nós podemos dizer que os antagonismos, eles não têm nada a ver com o efeito, porque o antagonismo não é o efeito de um orgulho que nasceu de uma sobreexcitação. Aqui Kardec coloca dessa forma. Posso dizer uma coisa pra você? Não mude a forma de pensar, sabe por quê? Porque Kardec é que está certo. Mas nós temos o dever e a obrigação de levar você a raciocinar, porque nós não podemos limitar ou delimitar, limitar ou delimitar. No antagonismo, no efeito, no orgulho, na sobreexcitação. Porque existem milhões de outros fatores que contribuem, que são minuciosos, que são imperceptíveis, que encontram-se no visível e também no invisível. No invisível faz parte da persona. Faz parte da persona. E quando eu digo faz parte da persona, nós retornamos lá no princípio, nos registros, nos arquétipos. E também envolve-se a inspiração, que está relacionado à intuição e à inspiração dos nossos irmãos que se encontram-se na erraticidade. A baixa imunologia perispiritual. O que você fez em vidas com esses nossos irmãos passados e o que você fez na atual existência presente, isso tudo conta. Então, tratar de tudo você já percebeu que é impossível, porque nos falta tempo. Fornecendo armas aos detratores, só poderão prejudicar a causa. Então, se não raciocinam com prudência neste sentido, a rivalidade entre as sociedades que optaram e que optam pelos estudos das manifestações físicas,
pelos estudos das manifestações inteligentes. O prejudicado é a causa. Aos detratores só poderão prejudicar a causa que uns e outros pretendem defender. A causa. E que é a causa nesse sentido? A causa nesse sentido são as manifestações físicas que cada qual optaram em estudar. As manifestações inteligentes. Porque a partir do momento que agridem uns e outros, esquecem da causa. E nós temos que entender que prioriza-se a causa. O fundamento é a causa. O estudante quase sempre não é lá tão importante. A causa é que é importante. Então nós vamos para o próximo vídeo. Por mais que tem muito assunto, mas vamos para o próximo vídeo.